Meu nome é Fernando Serra, eu sou o diretor acadêmico da HSM Educação. Bom, o Vencedoras por Opção traz algumas novas descobertas. Na verdade, ele desencobre algumas coisas que eram mitos que nós trazíamos na gestão. Eu acho que, como bom seguidor do Peter Drucker, já que o Jim Collins foi aluno do Drucker, e o Hansen, que costuma estudar também papel e desempenho de CEOs, eles têm procurado, com a base de dados enorme que eles têm, responder algumas questões das empresas em determinados ambientes. Ele já fez isso antes no Feitas para Durar, empresas que duravam, já fez isso antes nas empresas que morriam, e agora ele está tentando responder alguma coisa nas empresas que conseguem vencer em ambientes turbulentos. Eu acho que isso por si já é uma pergunta e uma resposta importante. Então a ideia é responder uma pergunta que o Drucker falava, uma afirmativa do Peter Drucker, que era a melhor maneira de prever o futuro é você construir o seu futuro, é você mudar esse futuro. E essa é a ideia que ele tenta trabalhar com essas empresas que conseguiram, em ambientes turbulentos em que outras fracassavam usualmente, você conseguir dar certo. Então, ele, por exemplo, diz que as empresas que mais dão certo não são as que arriscam mais. O empreendedor não é porque ele toma risco que ele vai dar certo. São aquelas empresas que arriscam, mas que arriscam com alguma certeza. Ele diz que não é necessariamente a empresa mais inovadora que vai dar certo. Também não é isso. Ele também mostra que não é a rapidez que faz a diferença no ambiente turbulento, e não é necessariamente porque o ambiente muda toda hora que você tem que mudar a sua empresa radicalmente. E por último, que sorte não é necessariamente um fator relevante. Então a primeira ideia é que a ideia não é uma ideia de risco. A ideia é de você compreender o ambiente, você arriscar no ambiente com uma determinada certeza. E que a ideia também é que não é necessariamente uma empresa mais inovadora que se destaca, mas uma empresa que entende as lacunas de mercado, que persevera. Aqui também não é rapidez. Rapidez pode te levar a um caos. A ideia é você saber exatamente o que você está fazendo, e que a mudança do lado de fora não necessariamente implica numa mudança grande do lado de dentro, pode ser uma mudança menor. E que sorte, todas as empresas tiveram igual, sorte ou azar. Mas é a forma pela qual você se antecipa a eventos e você dimensiona eventos. Acho que a principal descoberta, e talvez a mais importante, ou aquilo que ele traz de importante para o gestor, algumas dessas coisas já tinham sido debatidas de certa forma separadamente, mas que ele entende que estão presentes nessas empresas, é o comportamento do CEO. Quais são as habilidades principais desse CEO? São 3 habilidades principais. A primeira é uma disciplina fanática, a busca pelo resultado, a busca por chegar aonde ele quer. E ele até exemplifica essa disciplina fanática no caso do Bill Gates, que mandava e-mails à meia-noite, sempre se preocupando com o que poderia dar errado. Então, o fato é que esses gestores não são necessariamente mais inovadores, mais rápidos, correm mais riscos, ou a mudança é pior, ou tem mais sorte, mas eles são determinados, eles sabem o que querem, eles vão atrás daquilo que eles precisam, e fazem isso arduamente. O outro aspecto é a criatividade empírica, que é a ideia de você trabalhar inovação ou coisas novas, mas não necessariamente com você arriscando, fazendo as coisas de qualquer maneira. Mas, por exemplo, você fazendo testes e verificando se aquilo dá certo, se aquilo dá errado. Esse é um exemplo que eu acho muito importante e que, quando você examina crianças, hoje se fala muito nisso, quando você coloca algum jogo com crianças, as crianças vão fazendo por tentativa e erro em pequenos experimentos. E muitas vezes os empresários fazem isso de uma vez só, em grandes experimentos, e isso dá errado. Então a inovação não é necessariamente um exercício de uma inspiração absurda e de um trabalho que você faz de uma vez, mas são pequenos trabalhos, pequenos experimentos que você vai fazendo. A gente pode dar o exemplo hoje, que não está no livro, mas o exemplo da Apple como contraponto. E a paranoia produtiva, que a ideia é que você esteja todo dia antenado, se preocupando com as ameaças que estão acontecendo, porque o grande fator de uma empresa é a capacidade dela de se adaptar. E essa adaptação não significa você mudar a empresa totalmente, mas você fazer pequenas mudanças e estar atento e ter flexibilidade para que essas adaptações aconteçam. Eu acho que esses são os três principais ensinamentos, independentemente de tudo que tem no livro, muito rico em casos e com uma metodologia maravilhosa, porque
ele trabalha casos, mas trabalha casos contrastantes. Então ele não examina só a empresa que deu certo, ele examina a que deu certo e aquela que era a média do setor, que não deu tão certo ou até que deu errado. Então isso faz com que nós consigamos, ao longo do livro, estabelecer as diferenças e aprender mais. Tem várias coisas que são diferentes nesse livro em relação à literatura existente. Eu acho que tem um aspecto importante que é a complementação da obra de um autor, a complementação da obra do Jim Collins. Isso não elimina a obra anterior, pelo contrário, complementa. Mas, sobretudo, esse livro ele consegue agrupar uma série de conceitos que estavam dispersos e trazer para uma obra só. Sobretudo, ele consegue desmistificar algumas coisas que acreditávamos ou que se acredita no meio empresarial, do papel do empreendedor como um tomador de risco, aquilo que eu falei da inovação como um fator absoluto de vantagem competitiva, e não é absoluto, aquele que entra mais rápido num mercado turbulento dá certo, ou que a mudança do lado de fora implica numa mudança radical, ou mesmo que sorte faz parte. Todos esses fatores são um pouco desmistificados, ele inclusive os coloca como mitos e os desmistifica. Mas o que tem de diferente nesse livro é sobretudo a forma pela qual ele está organizado e a forma pela qual ele foi feito. Ele é uma pesquisa, que é uma pesquisa relevante, ela é feita com casos comparativos em que ele compara match pairs, quer dizer, pares de empresas que dão certo ou que deram certo no ambiente turbulento, empresas do mesmo ambiente que não passaram pela mesma coisa. Então você tem 7 pares em que você está contrastando. Então a leitura do livro, como você contextualiza, ela passa a ser muito boa e muito relevante para aquele que é o praticante. Ele é um livro que serve para aquele que é o estudante, mas ele é um livro muito bom para aquele que é o praticante, que é o CEO, que é o gestor, que tem que refletir sobre a sua empresa no dia a dia. Eu acho que esse é o grande diferencial do livro. Acho que um outro diferencial, que não é comum em geral nos livros, é que ele dedica um pedaço enorme do livro a justificar por que aquele livro é relevante, por que aquilo que está lá dentro é importante. Ou seja, ele tem um pedaço relevante do livro, que até o encarece, mas que é importante para mostrar que aquelas descobertas não são achismos, que a metodologia utilizada foi uma metodologia importante, relevante, e que a pesquisa foi realizada ao longo de um tempo relativamente longo, o que dá bastante consistência. Ele fala de disciplina fanática, não é só um dos argumentos, né? A disciplina fanática que está relacionada com a perseverança, com a sua capacidade de buscar alguma coisa e tentar atingir essa alguma coisa, é um fator preponderante. Isso não é uma situação nova, aliás, nós acreditamos cada vez mais que as pessoas que dão mais certo não são as mais brilhantes e as mais inteligentes, assim como as empresas que dão mais certo não são as empresas com os produtos mais inovadores, mas aquelas que são capazes de perseverar em torno de uma lacuna a ser preenchida, de uma busca que eles estão perseguindo. Esse é um fator preponderante, que é o da disciplina, que é o da perseverança de buscar alguma coisa. Mas tem outros aspectos, como eu falei, a criatividade empírica, ou seja, se você está criando alguma coisa, testa. Tá? Faz pequenos testes, pequenas melhorias. Tá? Imagina um software em que você lança tua versão beta e imagina que a tua corrida ao longo a tua maratona que você tem que seguir, que já é um conceito colocado antes, por exemplo, pelo Hamel e pelo Para-Halad, mas que eles reforçam como a corrida de 20 milhas. Você vai fazendo aos poucos, a sua maratona é feita aos pedaços e você então vai construindo isso. E a paranoia produtiva, ou seja, a tua perseguição todo dia por melhorar, por entender o que está acontecendo do lado de fora. Tá? Então tem muito de disciplina, sim, dentro do curso, mas tem muito também da tua capacidade de entender aonde você quer chegar e de estar certo, entender as lacunas, de saber o que você está fazendo. Tá? E perseverar naquilo, tendo a certeza e medindo. Né? Então, isso quer dizer que você está medindo os resultados, que você está acompanhando, andando passo a passo, sabendo onde está chegando de cada vez para dar um passo a mais. Eu não posso dizer que ele exatamente mudou a minha vida, porque eu sou diretor acadêmico e eu estudo muito. Então, tem vários livros que mudaram a minha vida, ou, na verdade, vamos dizer, existem vários livros que contribuíram muito para a minha vida. Eu acho que Vencedoras por Opção, ele passa a ser um livro que é uma contribuição relevante de todo um trabalho do Jim Collins, nesse caso com outro coautor, que ele passa de ser, de certa forma, uma maneira de colocar empirismo no trabalho de Peter Drucker, mas, sobretudo, ele confirma alguma coisa que nós praticamos na HSM Educação.
que para nós a disciplina fanática em estar atento aos detalhes, atentos ao que pode dar errado, já é uma herança da HSM. Isso se confirma no livro, para nós isso é importante porque confirma a nossa prática. A nossa prática de criatividade empírica, em que nós temos um modelo novo de educação e que nós fazemos experimentos antes de utilizar, ou fizemos muitas vezes e continuamos fazendo, antes de utilizar as nossas práticas no dia a dia. E a paranoia produtiva, que é uma parte talvez mais chata do dia a dia, que é nós todos os dias estarmos preocupados com o que está acontecendo e que passa a ser uma orientação bastante forte para aquilo que nós fazemos aqui dentro. Então eu posso dizer que o livro, nesse momento, é meu livro de cabeceira, junto com alguns outros 2 ou 3 que me orientam no dia a dia do meu trabalho. Eu vou reforçar os ensinamentos. Eu acho que o principal ensinamento é que nós temos mitos que vêm arraigados a nós, de risco, inovação, rapidez, mudança e sorte, e que esses mitos, na verdade, eles já, de certa forma, estão sendo desmistificados pela academia, e nesse livro eles estão desmistificados de uma maneira geral. Então, aqueles que entendem uma lacuna de mercado, que têm uma estratégia clara, coerente, que sabem aonde querem chegar com suas empresas e com suas vidas, eles têm uma disciplina muito grande em torno daquilo que fazem, eles testam aquilo que querem inovar, aquilo que querem criar, e eles são chatos naquilo e muito perseverantes e muito atentos ao que acontece no dia a dia, para todos os dias estarem trabalhando em pequenas mudanças, em pequenas adequações que garantam que aquele futuro que eles estão buscando chegue. Isso quer dizer muito que também eles medem aquilo que precisa ser gerenciado, o que é uma outra desmistificação, que achar que um empreendedor faz tudo de cabeça e de orelhada. Não é assim. Então acho que isso é um grande diferencial do livro e é um grande ensinamento. E ele vale a pena ser lido ao longo do livro, porque esses diferenciais vão sendo reforçados ao longo do livro com exemplos e com casos. E esses casos e exemplos nos ajudam a nos contextualizarmos em relação à nossa vida, ao nosso dia a dia. O livro é um livro que, para quem gosta, todos os capítulos são ótimos. É óbvio que o primeiro capítulo e o segundo capítulo são... Sobretudo o primeiro capítulo, que é o capítulo mais importante, em que ele resume a obra. Ele é um livro feito ao contrário. Ele não parte de uma angústia, passa por uma descrição e chega a uma solução ao final. Ele traz a solução ao início, o que é muito bom para o executivo, mas depois ele vai debatendo essas soluções ao longo do livro. Então, sem dúvida, os 2 primeiros capítulos, ou sobretudo o primeiro capítulo, é um capítulo importante. Eu, sem dúvida, recomendaria o livro como recomendo. Inclusive no meu blog, nos twitters, eu costumo citar parte do livro, eu endosso tudo o que aconteceu, e não só eu endosso, como a Exame publicou um pedaço do livro, outros acadêmicos têm utilizado os ensinamentos, sobretudo porque o livro tem uma parte empírica, uma confirmação da pesquisa muito forte. Então, para mim, como acadêmico, não me custa recomendar um livro desse, que eu sei que está suportado em bases sólidas. Aliás, que é uma característica dos livros em geral que nós estamos lançando na editora da HSM.